Olá a todos! A nossa aula de hoje é de Geografia. Estão preparados? Os poderes da União. Todo o país é formado por um povo, um território nacional e um governo soberano. O povo é formado pelas pessoas que vivem em um território sob a administração de um governo. Observe. Aí está o povo representando a sua cidadania. O povo exerce seus direitos em 4 anos, quando escolhe, por meio do voto, os seus governantes. O território é o espaço, a região ou a área controlada por um governo, uma administração pública. Ou seja, trata-se de um conceito que explica os fenômenos geográficos relacionados à organização da sociedade. Observem a imagem. Estão observando? Aqui está representando o território do Brasil. Tá vendo? Então, aqui é o mapa mundi, onde tem outros territórios, porém, podemos destacar o Brasil. O governo soberano é aquele que tem autonomia, competência e responsabilidades próprias. Na imagem, podemos observar que está representado por Brasília, onde está centrado, ou seja, está localizado os três poderes. Os três poderes. Segundo um acordo, afirma que no Brasil, os poderes da União, independentes, vivem em harmonia. E são eles, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aqui estão eles, tá vendo? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos conhecer a função de cada um deles. Entenda o que faz cada um dos três poderes. Primeiro, vamos conhecer o poder executivo. Exatamente. O que faz? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma as decisões sobre economia, investimentos, construções e conservações de escolas, hospitais, estradas e etc. Mas quem exerce esse poder? Presidente da República, governadores de estado e prefeito. Ou seja, dentre os três poderes, que é federal, estadual e municipal, temos o representante no poder executivo, que é o presidente da República em relação à nossa pátria, governador do estado em relação a cada estado e o prefeito que está relacionado aos municípios. No poder legislativo, vamos conhecer qual é a sua função. Votar as leis em nome da população e fiscalizar atos executivos. E quem exerce? Nacionalmente, senadores, deputados federais. Nos estados, os deputados estaduais. E nos municípios, os vereadores. O terceiro poder é judiciário. O que faz? Aplica as leis, decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. E quem exerce esse poder? Os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. O poder federal, estadual e municipal. Em relação ao federal, nós temos o Congresso Nacional, a Presidência da República e Justiça Federal. Cada um deles está representando os três poderes que nós conhecemos: o poder executivo, legislativo e judiciário. Em relação ao estadual, a Assembleia Legislativa, Governo Estadual e Tribuna da Justiça, também representando os três poderes. E municipal, Câmara de Vereadores, Prefeitura e, em relação ao município, não tem o poder judiciário. E como estão organizados os poderes? Primeiro ponto. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. São eles: legislativo, executivo e judiciário, representado por essas três imagens aqui. O poder legislativo, este primeiro, tem a função principal de criar as leis jurídicas. Então, ele aqui está dizendo: eu elaboro as leis. Segundo ponto, o poder executivo
tem a função de governar e administrar o Estado, agindo de acordo com a lei. Está representado pelo terceiro bonequinho aqui, onde ele diz: eu administro. E temos o terceiro poder, que é o poder judiciário, que tem a função de aplicar as leis. Ou seja, é ele que exige que os dois outros poderes cumpram o que prometeram. Está representado pelo bonequinho do meio. Tá vendo que ele está com a balança? A balança representa a justiça. Logo ele diz: eu aplico as leis. Ou seja, ele exige que os dois outros poderes também cumpram com sua obrigação. Hierarquias. É uma ordem de elementos de acordo com o seu valor. Trata-se de gradação de pessoas. O Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de Estado é o presidente e é escolhido pelo povo através do voto nas eleições. Federativa porque cada Estado é dotado de autonomia política. Sendo assim, o chefe do Estado é nomeado como governador. E presidencialista, porque nós escolhemos os nossos governantes por meio de uma democracia. Em uma república presidencialista, o presidente é quem dá as ordens aos ministros e os ministros dão ordem aos seus secretários. Assim, vivemos em uma democracia. Essa imagem representa a nossa escolha, um momento de democracia. Nós vivemos em um país em que nós escolhemos os nossos governantes. Então, em 4 anos, eles vão lá e escolhem, pelo meio do voto, os seus representantes do Estado. Observe essa frase. Seu voto tem poder. O cidadão, ele garante os seus direitos por meio dos votos. O que podemos dizer? Que o Brasil é uma federação que está dividida em 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal, podemos encontrar 19 regiões administrativas. É lá também que podemos encontrar a capital do Brasil, Brasília. O que podemos dizer sobre os 3 poderes? Esses poderes devem ser constantemente fiscalizados e avaliados pelas suas autoridades competentes para manter a harmonia entre os poderes. Ultimamente nós vemos falar muito sobre esses 3 poderes e os seus representantes. E nós, como povo e cidadãos, devemos cobrar os nossos direitos, pois nós vivemos em um país democrático. Não poderia esquecer de deixar mensagem para vocês. Atrás de cada criança que acredita em si mesma, está uma família que acreditou primeiro. Eu também acredito em você. Gostaram da nossa aula de geografia? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, me procure. Beijos e até a próxima aula.